Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para nosso longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo aqui na nossa bancada, que é uma grata honra, a professora Isvânia Marques da Silva. É autora de múltiplos livros de trabalhos que já foram premiados em certames literários nacionais e um de seus livros notáveis é sobre Graciliano Ramos, intitulado Para Ti, Graci. Isvânia Marques tem assento em diversas academias de letras, incluindo a Academia Maçonense de Letras, a Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias, em Distrito Federal de Brasília, e a Academia Palmeirense de Letras, Ciências e Artes, que ela é a presidente. Ela também recebeu o título de comendadora e a medalha do mérito acadêmico por seu destaque no panorama cultural do país. Seja bem-vinda, professora Isvânia, ao nosso programa Saber Viver 60 Mais, e desde já agradecemos pela sua participação. Bom dia, agradecida, professor Silvestre, meu grande amigo, esse desbravador da cultura e que nos coloca aqui, né, provando para o público que nos assiste que a gente não está parado, que a gente está ainda em atividade, né? Envelhecimento Pois e toda a dinâmica. Quando nos sobrar criatividade, saúde, a gente está na ativa. Então me responda logo a minha primeira pergunta, que eu estou curioso. Sua infância foi a base do A-I-O-U? Vital, né? Um A-I-O-U vital. Beabá, Bebé, Isso. Bebia, Cantilena. Para a pessoa que a senhora se tornou hoje na maturidade, qual é essa significância que teve? Ora, realmente relembrar aquele tempo, a gente não sabia da grandeza, era uma metodologia aplicada na época, mas eu já tenho que ver que foi muito importante, tudo é fundamental para o aprendizado, tudo tem um começo. E aquele tempo era progresso. Eu fui do tempo que era uma mesa bem grande, de madeira, e a professora passava a semana todinha fazendo apontamentos, não havia livros, né? Assim, didáticos, nem paradidáticos até então. Então, ela copiava no quadro todo o assunto do mês. E eu ainda hoje tenho um calo aqui muito bacana, porque é a marca desse tempo. E outra coisa, ninguém conversava. Se conversasse, a réguazinha, no tempo da régua, eu ficava tão nervosa. Porque geralmente eu ficava perto da professora, aí eu ouvia o barulho. Professora Isvânia, aquele ensinamento, aquele método era memorial mesmo, não tinha para onde não ser. Agora, pensando no envelhecimento como aprendizagem contínua, que lições da adolescência e da juventude, como cartilha avançada, preparou a senhora para viver o seu viver hoje? Eu acho que tudo foi algo assim, um tanto lento, porque a gente não podia avançar daquilo, tudo já era pré-determinado. O professor era que comandava e a gente aceitava, ninguém chegava nem a discutir, a perguntar, a questionar nada. Era a metodologia da época e todos nós respeitávamos. E progressivamente a gente ia aumentando e ampliando os conhecimentos e quando nos apareciam coisas novas, a gente vibrava. Esse respeito foi fundamental, né? Foi fundamental. Naquele tempo havia respeito para tudo, e né? gratidão. E ao final a gente se sentia, sim, prestigiada e agradecida, porque a gente estava recebendo os ensinamentos que a gente não tinha na nossa casa. Se sua vida adulta fosse um livro, qual seria o capítulo principal? Respirou, professora? Respirei. Minha adolescência. Era sobre ela, porque ela foi marcante na minha vida, cheia de medos, né? Eu era uma menina muito tímida, eu, assim, ainda engateava nas coisas, eu tinha muitos receios, muita coisa da minha educação que era bloqueada, a gente não tinha esse diálogo com os pais. E depois dessa experiência, minha escola particular, com as professoras muito respeitadas da época, da família Constant, eu consegui bolsa de estudo, fui para o Colégio de Freira, e lá a gente já se deteve com outra realidade. Então, aí é que vinha o medo, havia um distanciamento. A gente era bolsista. E bolsista era sinônimo de quê? De pessoa que não tinha condição de estar ali, né?
já tinha que ter uma performance, uma conduta mais assim, diferenciada, amena, mais né? diferenciada. E quando as dúvidas vinham, a gente não tinha essa oportunidade de abrir, de conversar, de dialogar. As perguntas eram através de bilhetes. E a nossa maior, assim, o maior momento de interação, para mim era o mais esperado, era a aula de orientação, onde a gente fazia todas as perguntas sobre sexo, sobre namoro, sobre beijo, porque naquele tempo o beijo engravidava. Professora, E eu passei até uma vez, sabe? O meu primeiro beijo, eu cuspia tanto e pensava que estava grávida. Cheguei a esse... Isso foi algo que me marcou. Foi por isso que eu digo, a minha infância, a minha adolescência foi cheia, assim, dessas coisas que hoje são engraçadas, hilárias. Eu falava até para os meus filhos, o quanto foi tudo vítima de quê? Desinformação. hoje as meninas de 14, 13 anos não precisam nem escrever na diferente. televisão, né? Não, e eu já tenho 4 netos, um deles vai fazer 15 anos, eles já estão bem à frente. Naquele tempo eles já me dariam aula, com certeza. Né? Professora, acadêmica, escritora, hoje 60 a mais, graças a Deus, né? Que a senhora já está do nosso lado. Eu já estou no 70 a mais. 70 a mais, então já está do meu lado, eu também tenho com 71. Prazer, né? A idade, a velhice chega para nós todos. Graças a Deus. A gente saber como administrar. Administrar. E como aceitar isso. Você tem que ter primeiro uma aceitação. Por que rejeitar? Se é a vida. Se é a vida. Se a gente conspirou sabe, e você e se não a gente agradecer. está se realizando através do tempo. Então, eu não sou frustrada, não. Eu sou feliz, graças a Deus. Graças a Deus. Como essas diferentes identidades, né? Professora, acadêmica, escritora, conselheira... Plurifacetada. Qual é que fala mais alto? Muito bem. Eu acho que a Isvânia família e a Isvânia responsável dentro das atribuições que lhe cercam. Eu procuro, eu me dou tanto que às vezes eu me estresso, eu adoeço, mas esse é o meu perfil, não adianta. Eu tentar relaxa, tento fazer isso. Esse é o meu jeito. Levar a sério as coisas. Então a senhora, para abrir aqui um parênteses, um debate entre nós dois, então a senhora é a idosa ideal. Aliás, real, autêntica. Não é o ideal que a televisão está querendo, aquela que os conceitos governamentais estão querendo. A senhora é autêntica. Parabéns para a sua velhice autêntica. Obrigada. O nome do nosso programa é Saber Viver. Como toda essa bagagem que a senhora tem, vê o que é saber viver hoje em dia? Saber viver, isso a gente entra até em conflito com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer umas coisas e não pode. Então é você conviver com os limites. É saber viver. É você conviver também, eu sou muito movida pela emoção. Emoção na literatura, emoção no amor, no acatamento, nesse acolhimento com meus filhos. Eu sou muito família e sou muito feliz, sou muito amada por eles. Então, eles, para mim, são a base. E depois vem aquilo, não como escape. Eu já não digo que a literatura, para mim, é um escape. Ela é realmente, para mim, uma profissão. Ela é um refúgio, né? Ela é base também, ela é fuga. Escapacismo. É até uma palavra nova que está se surgindo agora na gerontologia. Escapacismo. Quer dizer, que é o escapar. E muitos idosos escapam para ir para um baile, escapam para ir para o shopping, não deixa de ser bom. Mas a realidade depois volta. Volta. Né? Não tem jeito. Como a senhora... Eu gosto, viu? Eu sou festeira, eu sou animada, eu gosto de dançar. Não posso ouvir um batuque que eu já estou a perninha aqui embaixo. Gosto. Isso é viver. É saber viver. É saber viver. Ainda tem um item que a gente vou falar agora. É a resiliência. E a senhora é muito resiliente. Eu admiro muito, assim, a senhora... Eu sou seu fã, né? Obrigada, Silvestre. O seu processo criativo mudou com a maturidade?
mudou. Mudou, sim. E, para ser mais sincera, ele começou primeiro professor. O professor é um artista, é multifacetado. Quando eu começava, eu sempre me identifiquei com a sala de aula. Por incrível que pareça, era lá que amanhavam todos os meus problemas de minha vida quando eu era casada. Era lá na sala de aula que eu relaxava, que eu me identificava com os alunos. Então, eu começava a ler os textos, quer de poesia, ou quer graciliânicos, que eu ensinava literatura brasileira. Então, eu começava, parece que a devanear, eu começava a ler e os alunos ficavam todos parados e, de repente, transformava a minha sala de aula num teatro e não tinha plateia melhor do que os meus alunos queridos olhando ali, né? Então, eu acho que foi de lá, da sala de aula, que nasceu a escritora. E tão logo após a minha viuvez, eu busquei na literatura me encontrar e me realizar e superar todos os meus problemas. Tanto é que o livro Enfim Sós, Eu e a Crônica, ele é o retrato disso. Ele é pedaços de mim. Interessante como nós, escritores, não conseguimos, assim como Graciliano diz que não consegue sair de si mesmo nos livros dele, a gente não consegue também, não. A gente não consegue mentir no texto. Sempre tem um pouco da gente. Mas a senhora superou essas perdas, tanto profissionais Não, como, né, afetivas, tranquilo. né? Foi a minha válvula de escape. Eu acho, inclusive, esse livro que eu e a professora Kátia Leite, que foi minha parceira, nós falamos sobre isso aí, resiliência, aceitação, diferença, não é? E eu acho que a gente passa para a catarse. Esse livro aqui, hoje eu vou falar com ele aqui só um pouquinho, ele pensa em princípio, que eu estou falando, já que eu sou escritora da literatura infantil, que ele é um livro infantil. Ele não é um livro infantil, ele fala da literatura infantil, fala do encontro, do diálogo entre os diferentes, o patinho feio e a terra dos meninos pelados. Então, e é um tema que ele não tem tempo, ele é atemporal e muito, muito atual, porque ele fala sobre bullying. E o bullying é mais do que tudo em todas as suas diversidades, em todas as suas áreas, em todas as suas esferas. Então, ele é atuante. O nome é um nome americanizado, mas ele está em todos os espaços, em todas as camadas, até no processo do envelhecimento, até com a gente mesmo. Perfeito. Até com a gente mesmo. Ele está na educação, ele está na família, ele está na sociedade atual, que deve discutir cada vez mais sobre isso para poder chegar à resolução do problema. Se a senhora fosse descrever o seu próprio processo de envelhecimento, usando o estilo literário, seria um poema? Seria um cordel? Uma crônica? E por que seria isso? Olha, tem uns poemas meus que retratam isso aí, a passagem. A gente sente na pele, sente no rosto, né? Sente nas limitações que a gente tem que dar um basta. Eu acho que, mesmo assim, a gente não deixa de ser poesia. Mesmo assim, a gente não deixa de ser força. Mesmo assim, a gente não deixa de ser crônica. Mesmo assim, a gente não deixa de ser história, que se escreve, que se lê, que se refaz, que se reescreve todo dia. Existe aquele famoso ditado, plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Na sua opinião, por que registrar a própria história é um legado tão poderoso? É muito forte isso. Legado, todo mundo fala assim, vou escrever um livro, mas às vezes escrever por escrever, ele tem que ter um conteúdo muito forte, ele tem que ter um recado muito forte para a sociedade, para o leitor, enfim, que vai ler. Então, este é o seu legado. O que é que você vai deixar? Você se vai. Um dia você sabe que não vai mais existir. Então, não é você ter deixado 11 livros, isso é muito pouco. Não é você deixar 30 livros, 40, mas destes 40 livros, qual foi a mensagem que você deixou? O que foi dito? O que é que vai ficar?
o que é que meu filho, meus ex-alunos, que graças a Deus são maravilhosos comigo, não tem profissão melhor do que ser professor, e ser querida por eles. Né? Então, e os meus leitores, especialmente os pequenos, meu Deus, como são gentis, como são reais, como são sinceros, né? Que acolhem a gente. Então, eles nos motivam a escrever mais, continuar nessa ação, que é uma ação que não só beneficia a eles, mas muito mais a gente. Na gerontologia diz o seguinte, que a profissão do professor é que tem a mais sofrida aposentadoria. Devido a relações que cria, alguns alunos são filhos, alguns alunos você tem de educar, alguns alunos são amigos. A senhora está sentindo isso? Estou sim. E eu acho que é grandiosa essa nossa experiência, porque a gente, muitas e inúmeras vezes, extravasamos o exercício do ensinar e paramos para ouvir nosso aluno. Nós somos amigas, cúmplices. Quantas vezes eu ouvi depoimentos de minhas amigas, de minhas alunas, que estavam com gravidez, ora, naquele tempo, que eu já estou aposentada há muito tempo, passei 35 anos na educação, e você às vezes não sabia o que fazer. Não havia ainda uma formação dentro da educação, alguém que podia direcionar como era que ia ser ponte para essa pessoa e a família. E ali era um ser humano que precisava da gente. Era alguém desprotegido que não tinha um amigo para falar. E o professor desempenhou esse papel de amigo, de conselheiro. O professor, mais do que isso, incentivava o aluno a superar suas dificuldades, e hoje, a mesma alunos, eu ensinei em escolas particulares, em vários cursinhos pré-vestibulares daqui da capital, e também no âmbito das escolas públicas de estado e do município. E foram experiências que me enriqueceram. Lugares que às vezes eram a gente ficava meio amedrontada, sabe? Mas lá a gente fez amigos. Você também tem que ter, assim, a capacidade de entender o outro. Aqueles que eram mais exasperados, era o que eu tentava me aproximar e conquistar, e conseguia. É um exercício maravilhoso, que me fez amadurecer muito mais. Eu ganhei muito mais como professora do que eu ensinei, eu acho. Muito embora que tenha ficado um pouquinho do legado, um pouquinho. Hoje, de vez em quando, eu encontro pessoas que eu já não reconheço. Professora, lembra de mim? E eu digo, eu minto, né? Lembro, sim. Olha, lembra daquele dia que aconteceu isso? Eu digo, lembro. Mas é gratificante esse abraço, esse reconhecimento. Professora, falando em cultivar a cultura, a senhora tem uma forte ligação com sua terra natal, Palmeira dos Índios, né? E é presidente atual há 20 anos, como a senhora já me falou, da Academia Palmeirense de Letras, Ciências e Artes. Qual é a importância da instituição como essa para manter viva a chama da cultura no interior do nosso país e do nosso estado? E a senhora aí se deslumbre aí nos contando sobre a academia. A academia é meu amor. Eu sou apaixonada, né, por Palmeira dos Índios. E quando ela foi criada, na época, um dos líderes da formação da academia foi do Fernando Iorio, não é? Que esse foi o mentor de todos nós. Minha comenda. É a comenda que você recebeu. O primeiro presidente foi o Padre Botinha, que ele hoje permanece, vai inclusive lançar livro. Depois eu vou falar sobre esses lançamentos amanhã. E eles começaram, então aquilo a gente viu que era importante, éramos apenas 17 fundadores. E depois Palmeira dos Índios é um celeiro de cultura. Quantas pessoas que aparecem lá com livros, que têm trabalhos das artes, em tudo. Então a gente começou a ampliar. Quando eu assumi, a segunda diretoria foi Padre Motinho, o primeiro, e depois, a partir da segunda gestão na diretoria, já fui eu quem dei andamento. Então, começamos a fazer uma coisa que pudesse fomentar a leitura, não é, e a produção de texto. Então, começamos a fazer
concursos literários e estamos na 11ª edição. E isso tem dado à academia uma credibilidade incrível, não somente local, mas abrangente. Todas as cidades por ali também de outros estados que circundam Palmeira, como Bom Conselho, Garanhuns, porque muitos desses alunos estudam na UNEAL, né, e estudam no IFAL. Aí, então, ingressos se inscrevem, como daqui da capital de todo o estado de Alagoas. Então, a academia foi crescendo, foi ampliando mais, tanto os seus objetivos como suas atividades, foi interagindo e aprendendo. Então, essa troca é fabulosa. As escolas públicas de lá sempre nos procuram. Quando nos procuram, não nos procuram, nós vamos até a sala de aula. O EJA também está ingressado nesse projeto. Nós somos receptivos a todos. A academia é de todos, é de Palmeira dos Índios. Não é da Esvânia, não é dos sócios efetivos, não é da diretoria. E agora a gente está com uns projetos aí que estão nos aparecendo de emendas parlamentares, que um deputado está implantando para a gente. E aí significa o quê? Que a nossa academia, aos 25 anos, que este é o nosso ano jubilar, ela não vai parar, professor Silvestre. Ela vai daqui à tona. E essa nova geração vai ter que entender isso e continuar. E continuar com mais garra, com mais seriedade, com mais respeito, mais conquistas. Porque tudo é um trabalho, primeiro, de amor. Então, desculpe, então há também um trabalho a ser feito interacional. Claro, claro que há. Trazendo os novos autores, novos escritores. E acredita em você que a cada concurso desse, sempre nos aparece um primeiro lugar que é comum. Um padre, que tem lá, Padre Leandro, ganhou primeiro lugar no conto. Que conto maravilhoso. Já o convidei para ingressar no quadro de sócios efetivos. Então, aqui e ali aparecem pessoas que a gente quer aproveitar. E vamos incentivar esse pessoal. Vamos chamar para a academia, porque senão, muitos que a gente abrange também as escolas, por falar nisso, sentimos muita saudade de Francisco Reinaldo. Ele foi um dos grandes incentivadores no concurso para a categoria infanto-juvenil. Foi ele que bancou por três bienais não, que eram, a gente fazia a cada 2 anos, né, esse concurso, e ele, vamos incentivar também. Que coisa mais linda, os meninos de 10 anos, 12, 14, declamando seus poemas, seus contos, suas pesquisas sobre Palmeira dos Índios e recebendo alguma quantiazinha, sabe, já para incentivar livros e uma doaçãozinha para comer uma pizza com o pai, com a mãe. E é isso que a gente quer. A academia tem esse papel e mais ainda os governos, em contrapartida, tem também seu papel de ajudar as academias, porque a gente sobrevive das anuidades dos acadêmicos. Quando os acadêmicos não pagam, então a gente fica se cotizando ali entre a diretoria para ela sobreviver. Mas agora, final de ano, muita história, novos rumos e grandes promessas. E é disso que a gente vive, do crédito, né? Do crédito da palavra, e a gente acredita, confia. A senhora disse investe. A senhora disse que ia falar de um lançamento do livro, não foi? Meu filho. Tô ligado. Perfeito. Olha, amanhã será o dia da nossa academia. Ainda, gente, faz parte do ano jubilar. Nós completamos, agora em junho, 21 de junho, 25 anos de fundação da nossa academia. Resolvemos fazer esta antologia aqui. Então, esta antologia será lançada amanhã, às 20 horas, mas o dia será todo nosso. Começa de 10 às 12, com o lançamento deste meu livro, do clássico ao moderno, certo? Que a gente vai falar sobre isso, de dar uma paradazinha para almoço, das 2 horas até as 4, a professora e a escritora Elizabeth Volbeck vai fazer uma contação de histórias sobre o livro dela, Histórias da Beta. E depois temos, às 16 horas,
até às 18, o lançamento do livro do jornalista Pedro Oliveira, com a temática da democracia. Quando tão logo termino dele, 18 às 20, Padre Motinha, que foi o primeiro presidente da academia, estará lançando 3 livros. Imagina, ele agora está, sabe, na efervescência literária. E o que nos termina à noite, a nossa culminância, é de 20 às 22, que é quando termina, haverá um coquetel, uma musicazinha ambiente, um saxezinho e tudo. E a gente vai receber todos os nossos convidados. Você também, por favor, é o lançamento da nossa antologia. Esse aqui é o registro. Tem 35 pessoas que fazem parte da nossa academia. Nós temos 40 cadeiras, mas temos 4 que agora apresentaram vacância, que a gente vai resolver este problema agora em 2026, não é? E assim a gente vai celebrar com todos. Já está confirmada a presença do Ricardo Ramos Filho, que é o neto do Graciliano. Ele vem aqui para proferir palestra e ontem à noite já disse que iria ao nosso stand, vai ser muito bom. Esse prefácio nosso é do Rostam, da Academia Alagoana de Letras, e o pós-fácio é do jornalista Ivan Barros, que também é o presidente de honra, que ele é o dono da Tribuna do Sertão. Então a gente vai juntar, a gente quer Palmeira dos Índios em peso lá. Olha, possa ser que nosso programa, gravado hoje, seja depois já do lançamento, mas está registrado. Você viu aí, meu telespectador, a força da Academia Palmeirense e também assim, o protagonismo que a professora Isvânia tem nesse cenário todo literário, editorial. Para a gente fechar a nossa pergunta, provavelmente já deve ter passado a Bienal, mas você vê o registro como foi essa festa, esse momento literário riquíssimo, poderíssimo, não é? Aí eu vou fazer uma última pergunta que vai ser ligada também à nossa Bienal. A nossa Bienal. Qual a importância de uma Bienal? A Bienal. Sem ela a gente não pode. Ela é vitrine. Não importa se a gente vai vender livro, tem muita gente preocupada com vendas. Eu estou preocupada com a mostra. Estou preocupada com a? Com a mostra. A mostra. É um espaço que a gente tem de alta categoria para exibir os nossos trabalhos, para exibir o trabalho dos nossos confrades, para nos mostrar, enfim. Ela é vitrine. E agora, ela, em contrapartida, ela oportuniza o quê? O diálogo, a troca. Quantas vezes a gente, com o próprio colega escritor, vamos trocar figurinhas? E é bom, é gratificante. E é aquele que quer vir buscar o seu livro e a gente autografa com muita... É um espaço bem social, bem é interação pura, interação pura. Olha lá, eu visitei a Bienal. Está ótima, viu? Eu fiz o seguinte, eu fiquei bem zen, passeando, olhando e senti que aquele espaço criado, além do que a senhora falou aí, ele tem uma energia muito boa, que claro. a gente sai agora a gente sai da nossa realidade. A gente sai da nossa realidade, dessa construção social que nós temos de pressa, de buzina, de não sei o que. Não, quando você está ali dentro, você esquece. Eu imagino aquele espaço que subiu e o que vai descer depois para a gente de volta aqui para o nosso Alagoas. E o que a gente vê, as divulgações dos livros por aí, vários escritores. Então, este ano, Alagoas está, assim, rica, não é? Multifacetada, gente de todo, né, a literatura em todos os gêneros, lá se mostrando, vendendo, falando. Isso é bom. É um momento seu que você tem de expor o seu trabalho, sua produção. É gratificante, sim. Então, a gente agradece o professor Heraldo, aqueles que estão organizando isso, ao governo que apoia, e a todos, enfim. E é o momento também da gente de congraçamento, de abraço, né? Diferente quem entra ali, deixa os problemas, né? Deixa os problemas, vai respirar poesia, vai respirar poema, vai respirar amor, alegria, tudo, desenvolvimento, sustentabilidade, ambiente, tudo. Está faltando 1 minuto para a gente encerrar, mas eu quero deixar
para a senhora duas coisas. A senhora dizer qual foi a pergunta que eu não lhe fiz que a senhora gostaria de registrar e também fazer suas considerações finais. Você só faltou perguntar se eu estou rica, porque sou escritora. Não, rica entra, se está milionária. Se está milionária. É uma mulher que tem... Quantos livros? Eu tenho 11 livros. Olha, quantos netos? Tenho uns 4. E bisnetos tem? Não, ainda não. Tem 4. Uma Agora, família... tem uma coisa, professor, desculpe interromper, mas antes da pandemia, como os livros chegavam à sala de aula. Há um livro meu, um livro infantil, que está na 6ª edição. E, pasme, cada edição era de 1000 exemplares. São quase 6.000 livros que eu feira no interior. Mas assim mesmo ainda está sendo adotada aqui. Tem 2 escolas que estão adotando. E dia 18 vou fazer a culminância com eles. Mas o escritor, antes da pandemia e pós-pandemia, eu ainda quando vendia as edições, eu já não pedia mais a ninguém, porque o dinheiro já fazia novas edições, e ainda comprava uma besteirinha para casa ou viajava, viu? Mas essa pandemia é cruel, mas a gente vai chegar lá. Estou bem, estou feliz. Graças a Deus. O livro, para mim, é um companheiro, né? É a oportunidade de eu tirar de dentro de mim mais assuntos, mais conteúdos, de me encontrar. Saber viver e ensinar a saber viver. Por que não, né? Fazer essa troca, essa permuta. Muito bom. Saber viver com o senhor também, com o senhor. Isso é muito bom estar aqui. Obrigado. Professor. Obrigado, Deus professora. te abençoe, viu? Obrigado, professora. Vai fazer alguma mais consideração? As considerações, apenas agradecer por este momento. Um momento, para mim, é a primeira vez que eu vim aqui, mas já assisti algumas vezes. Então, eu acho que esse é o momento do escritor, é o momento da pessoa já em sua 3ª idade, e pode ser até na 4ª, se eu estiver viva. Quinta, se eu estiver viva, pode me chamar. Também, se eu falar alguma besteirinha, você corta. Mas eu acho que esse momento é nosso. Independente de idade, nós somos gente. Gente que sabe, gente que pensa, gente que quer fazer alguma coisa, gente que está nativa, né? E gente que quer crescer como ser humano e como intelectual que é. E assim terminamos nosso programa Saber Viver 60 Mais com a professora Isvânia, essa pérola alagoana. Oh, meu Deus, obrigada. Muito obrigado, meu telespectador, e até breve. Obrigada. Paz e saúde.